E o interesse do São Paulo pelo meia Patrick pode fazer com que um centroavante desembarque no Beira-Rio. Aliás, centroavante que já foi alvo de interesse do Internacional na temporada passada. Antônio Oliveira, técnico português que trabalhou no Atlético Paranaense, também tem a sua chegada ao Internacional especulada. O Inter recusa uma oferta pelo centroavante Yuri Alberto e Saravia se despede oficialmente do Internacional com um vídeo até bastante emocionante. Esse é o Diário do Inter KTO, sábado, 18 de dezembro de 2021. Tudo bem, gente? Obrigado pela participação aqui. Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações. Vamos pro Diário do Inter KTO deste sábado e falando sobre a busca do Internacional pela reformulação no elenco, a busca do Internacional também pelo novo técnico da próxima temporada. Os bastidores estão trabalhando, os dirigentes estão trabalhando bastante para formular, para planejar o que será a temporada de 2022 do Internacional. E eu começo falando sobre uma especulação, uma informação que alguns colegas trouxeram, principalmente colegas da imprensa paulista. Não é de hoje que a gente vem trazendo aqui a informação de que o Patrick está no mercado de transferências, que o Internacional quer negociar esse jogador de alguma maneira. E a possibilidade de troca do Patrick por um outro atleta não é descartada pelos dirigentes. Bom, um dos times que está interessado pelo Patrick é o São Paulo e por isso surgiu uma, por enquanto, especulação, mas uma possibilidade de negociação envolvendo o Pablo, atacante do São Paulo, que despontou no Atlético Paranaense, campeão da Sul-Americana e foi contratado até a peso de ouro pelo São Paulo há 2-3 temporadas atrás. O Internacional já havia demonstrado interesse por esse jogador. Isso aconteceu na temporada passada, quando o Inter queria negociar o Thiago Galhardo, que ainda estava no elenco naquele momento e não ia ser muito utilizado, até por uma percepção da comissão técnica, da direção, que o Thiago Galhardo estava um pouco desinteressado. Bom, naquele momento, o Internacional sondou a situação do Pablo no São Paulo. O Pablo, que não consegue jogar no São Paulo, é um jogador que tem tido, assim como o Patrick no Internacional, dificuldades para... O Patrick até tem espaço no Internacional, mas é um jogador que a direção do São Paulo estaria disposta a negociar. O próprio Paulo Brax, em uma entrevista na Rádio Grenal, admitiu que uma das carências do elenco, até em termos de número de jogadores, é a função de centroavante. Então o quebra-cabeça ele meio que fecha. O São Paulo quer o Patrick, o São Paulo quer negociar o Pablo. O Inter quer um centroavante e o Inter quer negociar o Patrick. Pode ser que demete essa negociação, o Patrick vá para o São Paulo e o Pablo venha para o Internacional. É claro que não tem nada muito avançado ainda nesse aspecto, mas é uma possibilidade de negociação que a direção, claro, está atenta e que vem repercutindo bastante ao longo dos últimos dias. O próximo assunto que eu trago aqui é em relação ao Antônio Oliveira. O Antônio Oliveira é o técnico português que, inclusive, recentemente trabalhou na equipe do Atlético Paranaense. E o pessoal da Gaúcha ZH, alguns dias atrás, noticiou que o Internacional sondou a situação do Antônio Oliveira. Algumas pessoas confirmam essa informação, que o Inter buscou informações sobre o Antônio Oliveira e havia até um certo otimismo para que o Inter acertasse com ele. Bom, dentro do Internacional não é bem o pensamento que se tem. Até se olhou, em determinado momento, o Antônio Oliveira por uma questão de mapeamento do mercado e observar as opções que o mercado apresenta para o Internacional. Mas hoje o ficha 1 para assumir o cargo de técnico do Inter é o Cacique Medina, o Alexandre Medina, uruguaio, que trabalha atualmente no Tajeres de Córdoba. Não é o Antônio Oliveira. Se nada der certo com nenhum dos treinadores que o Internacional está tentando, eles até podem olhar o Antônio Oliveira, português, que fez um trabalho ok no Atlético Paranaense, depois saiu, veio agora o Alberto Valentim, campeão da Copa Sul-Americana, vice-campeão da Copa do Brasil, mas é um nome que teria sido sondado pela direção do Internacional. Ainda assim não deve ter muita prospecção ainda, mas vale a gente ficar de olho nessa situação. Próximo tópico que eu trago aqui é uma informação que foi trazida pelo Portal Gol, através do Cristiano Silva, monstro de repórter da Rádio Guaíba. O Yuri Alberto, e a gente trouxe aqui também a informação, o Palmeiras estaria disposto a fazer uma proposta de 10 milhões de euros com mais 4 jogadores pelo Yuri Alberto. E o Cristiano Silva trouxe a confirmação neste sábado de que o Internacional rejeitou essa oferta. Eu já havia dito aqui, pelo que eu conversei com pessoas de dentro do Internacional, que era muito provável que o
Internacional rejeitasse essa oferta, porque o Inter quer 20 milhões de euros pelo Yuri Alberto. E a proposta do Palmeiras era de 10 milhões de euros, a metade desse valor, com mais 4 jogadores, sendo que um deles era o Kusevich, zagueiro, posição que o Inter não procura, o Vitor Luiz, lateral esquerdo, posição que o Inter não procura, o Matheus Fernandes, que é um volante que até poderia ser útil, e o Luiz Adriano, que é um centroavante, mas é muito caro o Luiz Adriano, até muita gente vem especulando a possibilidade de ele vir para o Internacional, algo que eu praticamente descarto. Então, o Inter recusou, e aí de acordo com a informação do Cristiano Silva, a proposta do Yuri Alberto. É importante a gente falar do Luiz Adriano também, porque qual é a leitura que eu tenho dessa situação, tá? O próprio Paulo Brax disse que existem contratações que dependem do treinador e contratações que dependem da observação do Internacional em relação a lacunas que existem no elenco, como lateral direito e como centroavante para grupo, para disputar posição com o Yuri Alberto, para ser reserva do Yuri Alberto. O Luiz Adriano é um caso do jogador que o Inter observou, sabe quanto custa, sabe quanto que é para negociar, mas depende de um aval do treinador. Se o treinador, por exemplo, for o Alexandre Medina, dificilmente vão querer contratar o Luiz Adriano porque ele joga com o centroavante. Agora, se for o Eduardo Domingues, pode ser que ele queira o Luiz Adriano para jogar junto com o Yuri Alberto, e aí o Internacional está observando esse jogador, mas eu não acredito muito em Luiz Adriano no Internacional, tá? Confesso para vocês. Saravia saiu do Internacional, encerrou seu contrato de empréstimo, vai para o Porto de volta agora, lateral direito argentino que ao longo das últimas 2 temporadas atuou no Inter, e ele produziu um vídeo de despedida, muito legal até, vamos acompanhar o vídeo do Saravia. Despedidas son doloridas y tristes, mas mi amor por você es gigante. Gigante como este club que me recibió en estos 2 años. Qué intensidades yo viví todo eso. Vibré, conmemoré, lloré y grité, así como vocês fizeram en las arquibancadas. Tenté ser un reflexo de eso en el campo. Estaré siempre en la torcida. Nunca me esqueceré los días que pasé contigo, Inter. Un abrazo, Renzo Saravia. Bom, Saravia que veio para ser titular do Internacional e foi, durante essas 2 temporadas, sofreu com problemas de lesão, ele teve uma lesão muito séria no joelho direito e que agora vai buscar seu caminho no Porto. O Inter tem um lateral direito próximo do acerto, próximo da contratação, que ainda não foi anunciado e eu não sei quem é. Um dos laterais direitos que está com possibilidade de acertar com o Inter no futuro, mas não é para agora, porque ele está lesionado, é o William, que inclusive vai treinar no Beira-Rio, fazer a sua recuperação da lesão que ele teve, grave também no joelho, no Beira-Rio, mas existe uma possibilidade grande de acerto, eu diria, do Internacional e do William, mas aí só pro meio do ano para ele poder jogar, tá? Olha só, KTO, vamos falar da KTO, porque é o Diário do Inter KTO e eu gosto de falar de KTO e eu joguei bastante na KTO para esse domingo. Eu fiz uma múltipla, tá? Uma múltipla nos jogos da Premier League e da La Liga desse domingo. Olha só a múltipla que eu fiz. O Wolverhampton versus Chelsea, apostei no Chelsea. Newcastle versus Manchester City, apostei no Manchester City. Tottenham versus Liverpool, apostei na vitória do Liverpool. E Real Madrid versus Cadiz, apostei na vitória do Real Madrid. Joguei 5 pila, volta 19. Boa odd, uma boa múltipla para apostar amanhã. Só nos favoritões, só nos favoritaços, sem zebra amanhã. Joga lá na KTO, te registra, coloca o cupom A Dupla que tu ganha 20% de bônus em cima do teu primeiro depósito. Fechado? Não esquece de deixar teu like, de te inscrever, de ativar as notificações, que nesse domingo tem muito mais conteúdo aqui na Dupla. Eu prometo, eu juro. Beijo!